Bom, meu nome é Islândia, sou professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná, isso do Paraná. E, bom, primeiro me localizar, né, um pouco desse lugar que eu falo, como professora do Departamento de Nutrição. Quero parabenizar as 3 falas, né? Na verdade, Sérgio teria tempo para uma semana de debate, com certeza, né? Poderia ser uma tarde para cada um e aí o dia anterior para os debates. Mas a gente sabe que isso não é viável. Então, assim, eu vou apontar algumas questões para Renato, para Bellic, né, e possivelmente para Juliana, e gostaria de... Não são questões, não se exige respostas prontas, né, mas algum momento de reflexão também para compartilhar com o grupo. Então, quando o Renato fala dessa questão da produção do conhecimento, e aí dialoga um pouco com a primeira fala do professor Martsen, a gente tem uma disputa que não é sui generis, né? Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, acaba de publicar uma nota falando dos vários estudos produzidos, financiados pela indústria de alimentos, que burlaram, né, e potencialmente, assim, sem dúvida alguma, mascararam dados. Essa mesma OMS tem um grupo de trabalho sobre alimentação saudável que é financiado pela Coca-Cola. E aí a gente, na universidade, na academia, a gente começa a reproduzir as perguntas fracas, né, sem dar uma resposta efetiva à sociedade. Então, eu acho que, Renato, você teria um pouquinho mais de minutos, né, para explicar um pouco essa produção do conhecimento voltado para uma ciência cidadã, que eu acho que isso foi um ponto que foi muito batido, aliás, trabalhado no nosso encontro nacional, que merecia algum destaque, né, mais esclarecimentos. E aí, Bellic, quando você faz aquela pergunta que a produção orgânica, agroecológica, sustentável não vai alimentar o mundo, eu estou completamente de acordo, né, quando ele fala que esse é digamos assim, um fechado de porta para o diálogo, né? Se a gente não mudar as estruturas como elas estão postas, essa produção sustentável ela não vai acontecer. O acesso aos meios de produção, né, como a terra, como a água, como Juliana traz para o lado urbano, né, para a questão sem também dicotomizar, né, urbano e rural, se aplica para o meio rural. Quem está produzindo agroecológico em pequenos espaços, produzindo uma grande diversidade, não produz mais, não emprega mais porque não tem terra. Essa é uma realidade muito gritante na região centro-sul do Paraná, que é a região que foi potencialmente criminalizada pelo PA em função de um projeto agroecológico, que estava lidando com um enfrentamento direto com a produção de fumo, de madeira, como pinos e eucaliptos, né? Então, eu acho assim, essa privatização dos meios de produção que está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, ela precisa ter uma reação, né? E essa reação ela vem da sociedade. E aí, quando você fala da sua última pergunta do acabar com a desnutrição, né? A gente tem a chamada dupla carga. A criança que é desnutrida no útero da mãe, ou a mulher que, em algum momento, no estágio da sua gravidez, passou por um processo de privação alimentar, essa criança possivelmente será um adolescente ou um adulto obeso. Né? São reações biológicas que, sim, a biologia explica, mas o componente social, do campo social que foi construído nos últimos anos, também explica. Né? Essa homogeneização da alimentação a partir dos alimentos dos produtos, que alguns nem podem ser chamados de alimentos, né? Que acesso mais fácil,
custo mais barato, né? A gente não pode chamar tangue de alimento, de suco, pelo amor de Deus. Né? Alguns panificados não podem ser chamados de panificados. Né? Então, esse acesso facilitado, ele se dá em função dessa, né, olhando a indústria como um campo social, né, de interesse privativo, de lucro, ele vai repercutir nesse estado populacional, nesse estado epidemiológico. Né? E aí, Juliana, eu acho que o que você traz são elementos fundamentais para a gente pensar também, porque os grandes centros consumidores são urbanos. Né? Então, como também atribuir a essa população urbana essa corresponsabilidade por aquilo que se está consumindo, né, enquanto alimento. Obrigada. Sérgio? Tem o Sérgio aqui. A minha pergunta é para o Renato e um pouco para o Walter. Já que a noite sombria está chegando, eu estou já pensando em alternativas. Eu sou da mobilização política da década de 80. Eu presumo que tu participastes do momento mais complicado, difícil da noite mais escura que nós tivemos, que foram os 24 anos de ditadura militar nesse país. Um fenômeno sociológico na ditadura era justamente quando os tempos de mobilização política e de contra a possibilidade da democracia eram mais oscos, eram mais difíceis, justamente aí alternativas mais interessantes surgiram da base, por exemplo, comunidades eclesiais de base. A minha pergunta para ti é a seguinte: se a noite for muito escura, e oxalá que ela não seja tão longa, mas ela vai existir, você não acha que existe a possibilidade dessas iniciativas que foram já mencionadas, que pululam por todas as partes, possam justamente ser sinais de resistência e de contramovimento, pensando a lá Polanyi? E para o Walter, rapidinho, tu que tem trabalhado com o pessoal da FAO, tu não tem sentido que nesse âmbito mais global, internacional, a temática da nutrição que tu destacaste, não é por aí que talvez a gente consiga uma nova porta de entrada para pensar um outro tipo de alimentos e tal? Por exemplo, eu vejo o grande impacto, eu acabei de voltar de um período fora, e o trabalho do Guia Alimentar Brasileiro, ele é simplesmente citado internacionalmente em todo. O Relatório Mundial de Nutrição dá um destaque todo especial, um box especial para o trabalho do Monteiro. Tu não acha que por aí a gente conseguiria visualizar algumas alternativas em termos de um outro padrão alimentar? Na verdade, eu até agradeço as perguntas, porque para me permitir falar o que eu queria ter falado mais tempo, que as duas perguntas se relacionam, na verdade. Vou tentar explicar por quê e vou começar pelo Sérgio, para depois chegar lá na Islândia. A minha resposta é sim. Veja bem, essa construção social que eu falei, que eu mencionei, ela é fruto da redemocratização do Brasil. A gente gosta de dizer que somos filhos da democracia, né? Essa construção da segurança alimentar. E houve alguns momentos chave dessa construção, acho eu, né? Primeiro, do ponto de vista dos campos de conhecimento, ela resultou da junção de dois campos, né? O pessoal das sociais e agrárias e o pessoal de nutrição e saúde, que se encontraram lá no início dos anos 90. Mas nem é o disciplinar que eu quero dizer é o político mesmo. Foi o momento em que uma parcela significativa da sociedade brasileira associou fome com ética, com cidadania. Ali colou o enfrentamento dessas questões para além das tecnicidades, das produtividades, ou do que seja. A politização do tema se deu ali, do meu ponto de vista. E dali tem uma longa história que vários de nós aqui participamos. Toda vez que eu sou convidado para falar sobre a experiência brasileira, especialmente no exterior, eu sempre uso uma expressão que me parece importante. Eu digo o seguinte: a democracia participativa é uma característica distintiva da sociedade brasileira. Por que distintiva? Ela não é original nossa, não fomos nós que criamos, e ela não é exclusiva nossa, porque não somos os únicos a praticar. Mas é muito difícil explicar a sociedade brasileira, sobretudo a sua evolução pós-ditadura, sem tomar isso em conta.
Qualquer pessoa que tenha a experiência de se relacionar com estrangeiros que vêm para cá, ou que nos ouvem falar, nota isso. Eles ficam surpresos com o dinamismo da sociedade brasileira e da sua participação. Eu acho, inclusive, que sem ela você não explica sequer a chegada do Lula à presidência da República. Essa é a minha sociologia de botequim, viu, Sérgio? Mas é percepção. Percepção. Ora, se eu passei 20 anos, sei lá quantos anos, falando isso, como é que eu posso explicar o agora? Eu falei, e aí, acabou isso? Era tudo uma ilusão, né? Estava eu vendendo um peixe para o mundo que não era bem o peixe? Não, não posso. Não nego aquilo que eu dizia e continuo pensando isso. Então, eu acho que nós temos... Eu quis dizer que a noite... São tempos obscuros e será uma noite longa, porque não foi qualquer coisa que aconteceu. O tamanho do golpe no Brasil foi muito grande. Ninguém junta esse arco de alianças que se juntou para tirar uma presidenta e botar um outro lá e ponto. Não é. Então, tem muita coisa que vai rolar, lamentavelmente. Agora, tem muita resistência que vai pipocar em tudo quanto é lado. Daqui a pouco eu vou sair daqui e, antes de comer a carta que você me prometeu, eu vou lá terminar de escrever o manifesto da rede de pesquisa contra as PECs. Como tem uns 10 circulando por aí. Não tem? Os manifestos contra a reestruturação de ciência e tecnologia. Os meninos ocupando escola. Né? E nós, no nosso campo, fazendo resistência. Isso aqui é resistência. O nosso encontro de Brasília é resistência. A gente não calou e nem vai. E nem vai. Né? Então, eu acredito sim. Eu acredito, acho que tem focos. A questão, e aí eu deixo para cientistas políticos, quem sabe sociólogos também, é interpretar um pouco a dinâmica desses movimentos. O que é que aglutina, o que é que não aglutina, as novas formas, já que a falência da política institucional é um dado. Infelizmente é um dado. Então, a minha resposta é sim. Tem sim e assume diferentes formas. Eu não tenho muita clareza ainda sobre programas específicos quando começam a ser desmontados. Né? Isso eu não tenho muita clareza. Que grau de resistência o povo do semiárido pode vir a ter quando se desmonta o que tinha lá. Né? Que foi do meu ponto de vista, uma das construções mais notáveis do Brasil recentemente foi do semiárido. Mais notáveis. Eu sou um fã de carteirinha do Milhão de Cisternas, da ASA, acho aquilo notável. Não pode acabar, né? Não é possível. Alguma manifestação haverá. Como que eles vão reagir, isso eu não sei, mas isso a história nos diz, né? A dialética, a contradição. E isso tem a ver com o que falou a Islândia. E qual é o nosso lugar aí? Por que a gente resolveu abrir o nosso encontro com uma conferência falando de uma ciência cidadã? Né? Bom, em parte eu já falei por quê. Esse histórico é o histórico de um país que tem construído uma referência de mobilização e de política pública e também de conhecimento acadêmico que não descola os nossos temas de questões de ética e de cidadania. Isso é fundamental. Isso faz toda a diferença em relação a um bom número de interpretações que andam por aí. Segundo, tem uma questão que aí é muito importante, teve muito conflito, viu, Sérgio, nessa Islândia, se lembra, nessa construção dessa rede, porque como é a relação dessa produção de conhecimento com os movimentos e com as organizações. Então, a gente insistiu, pode chamar de elitista, pode chamar do que quiser. Isto aqui é uma mobilização de pesquisa acadêmica, que é o que falta. Não falta uma pesquisa acadêmica interdisciplinar, com uma visão de participação e aberta à interlocução com a sociedade, mas sem perder as suas características. Não é encontro de ONG, não é encontro de movimento para definir pauta, é encontro para definir agenda de pesquisa. A pergunta qual é? Que pesquisa é essa? De que conhecimento nós estamos falando? Então, nós estamos falando de um conhecimento que tem ideais de cidadania, né? Um conhecimento que reconhece que existem diferentes formas de gerar conhecimento. Só que elas são diferentes. Tem que ser valorizadas, cada uma na sua maneira de construir. E nós, quando formos fazer a produção de conhecimento que nós sabemos fazer, da maneira dos nossos métodos, com as bobagens que a gente faz também, com essas frescuragens que existem no nosso campo, né? Tudo isso a gente sabe, mas nós
temos que cuidar do nosso papel na disputa permanente que tem na sociedade de conceitos, noções e visões. Esse é o nosso papel fundamental, crucial, um dos. O outro é dar visibilidade ao conhecimento que não tem visibilidade. E ele pode adquirir visibilidade por nosso intermédio, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma visão de monopólio, de superioridade, que isso é bobagem, né? Isso é bobagem. E exercitar a interdisciplinaridade, que esse, para mim, é que é o complicado. Então, isso, para mim, a ciência é a nossa visão de produção de conhecimento, nossa. Estou falando em nome da rede, acho que não estou falando indevidamente, porque isso está escrito. É a nossa visão, é a visão que a gente quer construir. Pesquisa em soberania e segurança alimentar, que seja interdisciplinar, não faltam espaços para apresentar pesquisa de biologia, pesquisa de agrárias, pesquisa do que seja, nutrição. Falta espaço para discutir pesquisa dessa maneira que nós estamos tratando, interdisciplinar, com um olhar multidimensional, etc. Isso falta. É a isso que a rede veio responder. Por isso que apareceram 200 trabalhos lá. Na coisa, imagino eu, né? Tem demanda, tem necessidade. Agora, uma visão de produção de conhecimento que não abre mão da sua particularidade, nem pode, mas, ao mesmo tempo, não comunga com uma visão elitista, padronizada de ciência e de conhecimento. Isso de jeito nenhum. É aberto para a sociedade. E isso é resistência, né? Isso é resistência. Bom, respondendo rapidamente às perguntas, Islândia, primeiro ponto, né? Fechar o diálogo da agroecologia. Eu acho que você respondeu por si própria as perguntas, né? Que eu não tive tempo de colocar. Ótimo, então vamos desenvolver. Eu acho que, quando a gente analisa aquele dilema malthusiano, o discurso dos produtivistas está ultra amarrado, está absolutamente amarrado na mídia, nas páginas de negócios, nos discursos oficiais e tal. Qual é o discurso do outro campo, do nosso campo? Até que ponto que ele está amarrado? Nós não temos nada amarrado. Eu diria que nós temos uma série de boas ideias e boas intenções, né? Mas construir um projeto voltado para uma agricultura alternativa, né? E aí eu concordo com o Terry, não é só agricultura alternativa, mas é o consumo alternativo também. Então, nós estamos falando sobre a cadeia toda de produção. Esse é um desafio que está colocado, onde nós teríamos que ir um pouco além digamos, da guerra de guerrilha ou da resistência que o Renato coloca. E aí, entrando um pouco na pergunta do Sérgio, né, sobre nutrição e tal, nós tivemos várias iniciativas. O Guia Alimentar é uma ótima iniciativa, ótimo, mas vamos além. Como é que a gente vai seguir, interferir, regular a indústria, né? Os projetos de lei passam no Congresso, isso é extremamente complicado. Eu me recordo, quando a gente sempre entra nesse discurso, eu me recordo do caso do México. O México teve uma ação super positiva, até por inspiração nossa brasileira, né, de coibir os refrigerantes, né? O México é o maior consumidor de refrigerante do mundo. É o país da Coca-Cola, é o maior consumidor de Coca-Cola do mundo, onde a obesidade, em termos percentuais, talvez seja uma das maiores do mundo, né? Bom, fizeram uma legislação ultra restritiva, triplicaram o preço da Coca-Cola no mercado, retiraram toda a propaganda de refrigerantes, retiravam das cantinas e tal. Voltou tudo atrás. Isso durou 2 anos, 3 anos. Voltou atrás. A população pediu para voltar a Coca-Cola, né? Então, tudo bem, eu acho que a guerra é de guerrilha, mas eu acho que tem que entrar com um tanque de guerra aí para tentar mudar um pouco a situação, né? As coisas são mais complicadas. Com relação à dupla carga, né, de fato, o que a gente percebe é que os obesos de hoje são os subnutridos de antigamente. E é por isso que todas as políticas de saúde pública têm que ser voltadas para o acompanhamento dessas famílias. Não é só ir lá e, fazendo uma provocação, dar a multimistura, entende? Tem que trabalhar um pouco mais além, né? Tem que trabalhar o acompanhamento.
com relação à questão da nutrição, só para reforçar, em 2014, a FAO organizou a 2ª Conferência Mundial de Nutrição. Você esteve lá? Em 2014. A 2ª Conferência Mundial de Nutrição. Isso, em termos de FAO, pelo que eu conheço, 30 anos depois, pelo que eu conheço de FAO, mudou a cabeça das pessoas. Mudou a cabeça das pessoas. Então, antes, e esse também era um problema que nós estávamos vivendo aqui no Brasil. Enquanto que aqui no Brasil se falava em segurança alimentar, e o nutricional acabava ficando para segundo plano, porque tinha uma visão meio de estratégia militar aí em relação à segurança alimentar. A nutrição passou a ser incorporada e está presente em praticamente todos os programas. Então, eu acho que faz uma grande diferença quando a gente analisa, porque aí você faz o clique, saindo do produtivismo simples, para discutir dieta saudável, para discutir alimento, e não discutir simplesmente oferta de calorias, né? Você está falando em outra coisa. Islândia, né? A questão da... Muito rápido também, bem... Eu acho que a tua questão, eu vou te devolver, porque, assim, é óbvio que tem sido essa discussão dos movimentos em torno de um consumo responsável, mas eu penso que também nos provoca, porque sempre quando a gente fala da cidade e desses movimentos, entra o consumo, de pensar a cidade não só como uma consumidora. Né? Acho que a questão da agricultura urbana provoca a gente pensar a cidade não só como consumidora, mas produtora de alimento. Ou qual o papel dela na produção de alimentos, mas não só de alimentos, de material orgânico mesmo. Os resíduos, né? A experiência de Floripa, amanhã o Marquito vai estar aqui, com a história, provavelmente, da Revolução dos Baldinhos, né? Discute, né, a questão da gestão comunitária de resíduos sólidos urbanos num ciclo de produção, né, que não sai da cidade. Então, eu também provoco a importância da gente repensar como se problematiza a questão da cidade, tá? Não só como consumidora, mas produtora. Temos tempo para mais 2 perguntas? Temos, né? Está ótimo. Bom, meu nome é Cíntia, sou da Universidade Federal de Pernambuco. Eu gostaria apenas de colocar um pouco, contextualizando essa fala sobre agroecologia, né? Então, eu trabalho mais voltado para o semiárido, é basicamente a minha área de pesquisa. Então, nessa área, o que é que eu poderia falar para vocês? O meu ponto de vista, assim, se a agricultura sustentável vai alimentar o mundo, eu não sei, né? Mas que a agricultura sustentável se sustenta lá, e é o que sustenta o semiárido, porque fora da agricultura sustentável não há sustentabilidade no semiárido, está entendendo? Qualquer outro tipo de agricultura é insustentável lá. Então, o que acontece? O que eu poderia dizer para vocês também? Junta-se aí um outro leque de possibilidades, que são a questão das inovações sociotécnicas, que os agricultores também vêm trabalhando lá naquela área. E aí eu pego a fala aí do professor, que falou aí da questão das resistências, né? Como é que isso poderá vir daí para frente? A questão do programa 1 milhão de cisterna, ela não começou pelo governo, né? Ela começou pela organização da sociedade civil. E a gente tem na área, por exemplo, do semiárido, bastante pessoas mobilizadas nesse contexto. E eu poderia dizer que eu tenho bastante esperança que as coisas não sejam tão obscuras quanto vão parecer no cenário. Embora, o que eu posso sinalizar para vocês? Eu tenho esperança com relação à organização da sociedade civil, mas eu posso sinalizar, por exemplo, que nos últimos anos nós atravessamos uma das grandes secas do Nordeste e sem grandes crises sociais. Né? E isso se deveu a quê? Né? Foi devido aos grandes programas que foram postos aí pelos últimos, em termos de políticas públicas. Né? E o que é que virá daqui para frente? O que a gente sabe é que o cenário não está tão favorável em termos climáticos para a gente. Então, os desafios que são postos, como praticar uma agricultura sustentável diante desses desafios. Então, o que eu coloco para
de desafios aqui para a academia. Pensar que a agroecologia não está de portas fechadas, mas que ela é um viés para que a gente possa introduzir toda essa problematização diante dessas resistências que estão postas ainda em campo, certo? E dos desafios que ainda são postos e que estão aí para, digamos, estão agudizando, né, diante do cenário político que nós estamos aí pela frente. É isso aí. Mais duas, pode ser? Mais duas. Fechamos num bloco de 3. Tem um amigo aqui do Mato Grosso, é isso? Do Sul. Mas acertou o Mato Grosso já é uma grande coisa, né? É um bom começo. De novo, né, perguntando novamente, as pessoas vão me proibir de perguntar. Estou feliz de descobrir mais 2 no grupo de pesquisa, a Kátia, a Glisa, que está ali, a Islândia também. Ninguém vai embora, tá? Eu quero tirar foto com o meu grupo de pesquisa, que eu estou descobrindo aqui. Mas, brincadeiras à parte, o Walter Berry, que também faz parte do grupo que o Sérgio coordena. E assim, eu não poderia deixar de perguntar, aproveitando que o Berg está aqui, que é um dos pesquisadores sobre o tema do PNAE, teve um amigo, pelo menos ele falou que era seu amigo da USP, que é o professor Décio Zilberstein, que eu apresentei o meu tema de pesquisa, que ele foi dar um curso para a gente lá na UFMS, e ele fez diversos questionamentos, assim, aí, trazendo alguns questionamentos dele e alguns questionamentos através dos meus resultados de pesquisa. Uma coisa que eu gostaria, uma pergunta bem rápida e bem objetiva, sabendo dessa dificuldade, como eu questionei o professor Terry, sabendo que como eu disse anteriormente, é uma lei federal, sabendo que existem vários Brasis, né, digamos assim, existe um Brasil no Nordeste, uma realidade aqui no Sul, o meu estado é uma realidade totalmente voltada para o agronegócio, que é o Mato Grosso do Sul, juntamente com o Mato Grosso e Goiás, são alguns maiores produtores de soja e carne bovina do país. Como que você vê essa real possibilidade de uma lei que ela é federal, então a lei é taxativa, por exemplo, os 30% que devem ser comprados da agricultura familiar, né, no mínimo 30%. Como que você vê a real possibilidade de uma lei federal, num Brasil tão diverso como o nosso, com tantas realidades diferentes, dessa lei realmente ser executada em sua plenitude? Você acha que essa lei realmente pode ser executada em sua plenitude da forma como está no país inteiro? E outra pergunta, se você acha que sim ou que não, enfim, você vai responder, o que você faria, se você acha que há algo a melhorar, por exemplo, na lei do PNAE, você tivesse não sei se é uma coisa que se pode perguntar, mas tivesse um poder mágico, o que você faria para melhorar essa lei, para realmente adequar a uma realidade... acho que eu não achei outra palavra melhor, mas para adequar uma realidade possível, enfim, a cada Brasil. Eu sei que ficou meio estranho, mas a pergunta é essa. O que você acha? Quais são os limites do PNAE? Quais são as limitações? Se você acha que essa lei realmente é possível ser executada em sua plenitude com as diversidades do país? E o que você faria para melhorar e aperfeiçoar essa lei, se você pudesse? Olá, boa tarde. Meu nome é Armando. No momento, estou como professor na Universidade de Brasília. E a questão dialoga um pouco mais com a Juliana. Às vezes, nós falamos da importância de várias coisas, por exemplo, da agricultura urbana, da inserção social, uma série de aspectos, mas, de repente, passa na TV, por exemplo, na Globo News, documentário Agricultura Urbana, Fazendas Verticais, Vertical Farm. Uma coisa no modelo de agricultura de uma grande empresa utilizando agroquímicos, uma quantidade enorme de energia, mas que eles levam esse discurso de vender para os consumidores que é sustentável, que é a quilometragem percorrida pelos alimentos, na food miles, aquele modelo é sustentável e tal. O quanto que falamos dos problemas, mas de repente chega alguém, uma empresa, um modelo de negócio, e se apropria daquele problema que dizemos, né? Bem, inclusive, toda a UNB na área de empreendedorismo, tal, a impressão fala, é o modelo de negócio perfeito, né? Estamos dizendo um problema para uma oportunidade de mercado, né? E isso também dialoga um pouco com a questão da agroecologia, naquela discussão agroecologia ou alimento orgânico, agricultura orgânica, que pode ser, por exemplo, açúcar produzido por uma grande empresa que tem lá o selo de orgânico, que
tem uma variável ambiental, mas, de repente, a variável social, por exemplo, não tem inclusão social nenhuma. Então, como dialogar isso, né, passar essa mensagem para o consumidor? Acho que é mais essa questão. Tem pedido de um comentário super breve, que é importante dentro do contexto do debate, que nós vamos abrir uma sessão. Na verdade, é um breve comentário que é uma reação ao que se comentou aqui do Guia Alimentar para a População Brasileira, que eu me somo aos comentários, acho que é realmente uma excelente publicação. Mas, na semana passada, eu participei do Congresso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, alguns que estão aqui, poucos participaram também, o Belli, que teve a oportunidade também de participar. E uma das palestras de abertura foi sobre alimentação saudável. E aí se discutiu o Guia Alimentar para a População Brasileira, e teve uma integrante, a Losadas, uma integrante do grupo de pesquisa do Carlos Monteiro, que foi assim, trucidada por 2 outros integrantes do painel, que fazem uma apologia à industrialização da alimentação. E lá, muito, muito diferente do que está acontecendo aqui, essa já é um voto vencido. Esse guia está com os dias contados. E o que eles argumentam? Que essa categoria ultraprocessado não existe. E eles falam isso num tom raivoso, não é nem num tom de debate, é num tom raivoso. Então, assim, eu só estou trazendo mais uma pitada para esse debate, porque aqui a gente está numa mesma sintonia, aí, discutindo e ficando feliz com questões similares e com avanços similares. Mas tem todo um outro debate sobre os mesmos avanços que estão aí colocando por chão aí o que nós consideramos avanço. Enfim, acho que isso pode contribuir para problematizar a questão. Legal. Para a gente ir fechando, então, esse bloco de respostas das perguntas, acho que também nas respostas já poderia se aproveitar para ir fazendo as considerações finais, um até logo, né? Porque afinal tem uma carne aí depois que prometeram, né? Então, foi dito, né? Pedi isso para os companheiros que estão aqui. Eu queria fazer uma pergunta, né? Assim, bem rapidinha, e que pode ser respondida de forma bem rápida. Uma é, como é que vocês enxergam a legislação, né, que regulamenta o processamento de alimentos no Brasil, né? A gente vem vendo, assim, tendo uma série de dificuldades, e se isso, de fato, se apresenta como um desafio para reconstruir o sistema alimentar, né, integrando o campo e cidade. E outra, Juliana, diretamente para ti, a gente tem apostado na questão urbana também como um espaço de empreendimentos de processamento e distribuição de produtos, que muitas vezes são tarefas que nem em todo local o meio rural é capaz de fazer, ou aquela iniciativa que está lá no meio rural é capaz de fazer. A gente está apostando nessa estratégia aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na construção da cadeia solidária das frutas nativas. Como é que vocês enxergam um pouco essas... Se isso é viável, não é, até que ponto? Bom, então, 3 observações muito rápidas. Primeiro, sobre o semiárido. Na verdade, eu sei dessa história, que foi um programa que começou na sociedade, virou política pública. Lá daria um caso excelente de reflexão, como é que essa transformação se faz. E uma das coisas mais notáveis, do meu ponto de vista, que fizeram lá, foi a substituição da tradicional visão do combate à seca pela convivência ao semiárido. Isso é de uma importância incomensurável. Meu temor, desde o ano passado, os representantes da ASA diziam, já no governo Dilma, o que está restando lá no semiárido é o Bolsa Família. O programa de cisterna está balançando e os demais também. Não sei o que vai acontecer. Como a gente sabe que o Bolsa Família está... Eu fiquei sabendo em Brasília, Sérgio, um econometrista amigo do Walter Bellick, parece que está controlando o setor de dados do MDS, aqui da SAGE, a Secretaria de Acompanhamento da Gestão de Informação, e estão fazendo uma revisão do Bolsa, do cadastro do Bolsa, a partir da premissa de que as pessoas têm incentivo para mentir. E aí eles vão revisar. Isso é a econometria da mais sórdida. Sólida. Então, esse é o meu temor em relação ao semiárido, porque, como você bem disse, é um conjunto, né, de ações que estavam ali. Segundo, sobre a alimentação escolar, vou meter minha colher aí nessa...
Eu participei da negociação da lei. Tive que fazer uma coisa que espero que nunca vocês precisem fazer, que é andar nos corredores do Congresso e conversar com parlamentares, para vocês ouvir o que a gente teve que ouvir. Uma dificuldade que eu notei ali é o seguinte, é que texto da lei, a lógica, dificilmente consegue contemplar processo. E a implementação do PNAE era claramente uma questão de processo. Nós já dizíamos na época que não tem agricultura familiar no Brasil para atender esse programa. Não tem. Ela tem que ser recriada, recapitalizada, qualquer coisa que se pode imaginar. Então, o debate foi enorme com aquela história das exceções. Eu sempre fui a favor das exceções, porque os dirigentes municipais diziam, se vocês aprovarem isso do jeito que está, a gente vai preso em março. Porque não tem. Não consigo, assim, de uma hora para outra, ter 30% da agricultura familiar, como é que faz? E a gente queria botar processo. Lei não tem processo, então, lei define, né? É isso, ou, se não for, por causa da exceção ABC. Então, na verdade, a questão do PNAE, primeiro, vamos valorizar os outros componentes da transformação do PNAE para além dos 30%. Falei isso na minha apresentação e repito. As pessoas pensam muito na compra local porque parece a salvação da agricultura familiar. Pense que a alimentação escolar, nesta lei, virou direito, que não era. Direito a uma alimentação. É bem verdade que no Brasil não tem instrumento de exigibilidade. Então, se a mãe levar o pai, a criança na escola e não tiver merenda, ela não tem para quem reclamar, para fazer valer o direito. Pode falar com o bispo, quem sabe, ou lá com o prefeito, mas instrumento para exigir não tem, mas é direito. E a definição do que é alimentação escolar mudou radicalmente. Isso é fundamental. Agora, a implementação ela é diferenciada mesmo. E isso é uma diferença importante do que o Terry estava falando na apresentação dele com os europeus e os britânicos, né? Apesar de tudo isso que você falou, não tivesse um governo federal com a orientação que teve, essa lei não sairia. Então, essa história do de cima para baixo, de baixo para cima, a melhor combinação, a melhor coisa está em algum tipo de combinação das duas dinâmicas. Mas não subestime o papel indutor do governo federal durante o largo período desses programas, que é a história da cenoura na ponta da vara. Ou cria conselho ou não tem. Ou faz a lei ou não tem. E assim cria o conselho, a lei. Tal. E, por último, a história... O que você tinha perguntado mesmo, que já me escapou? A da legislação sanitária. Não, eu parei de acompanhar isso. Houve uma época que eu acompanhava isso, de pesquisa, né? Então, na época, eu me dava conta. O Rio Grande tinha algo, Santa Catarina tinha um movimento da Anvisa lá de Minas. Esse é o tipo da questão. A gente fala muito do governo federal e do governo local, às vezes local, mas esquece muito do governo estadual. Essa é uma questão dos governos estaduais que têm podem ter um papel muito importante. Alguns até desempenham. Né? Agora, que é muito acanhada, são acanhadas as iniciativas de revisão? São. Estava começando um debate que eu estava acompanhando lá, que um deles ia parar no Suasa, outro na questão da vigilância da Anvisa, não é? Mas é muito acanhada, muito. Aí é uma disputa muito forte e que leva junto muitos consumidores, viu? Leva junto muitos consumidores, com uma visão de segurança do alimento, né? Que é contaminado, etc. A minha opinião, ela não é positiva, não. Acho que é um campo que haveria ainda muito o que fazer. Então, eu já vou despedindo, agradeço mais uma vez, desculpa de algum abuso. Bom, sobre o PNAE, o que seria importante destacar é que o PNAE é um programa de 60 anos. O PNAE foi criado em 54. E é o maior programa de segurança alimentar que nós temos no Brasil, de longe. Ele atende 50 milhões de crianças diariamente, né? Talvez o maior do mundo. A Índia diz que talvez tenha o maior, mas... Enfim, é uma coisa realmente invejável você montar uma institucionalidade para poder fornecer alimentação diariamente, 200 dias por ano, né, para 50 milhões de crianças. Efetivamente, ainda é um programa modesto diante do que nós gostaríamos que fosse.
né? Ele atende, por lei, 20% das necessidades nutricionais da criança diariamente. É pouco. Eu diria que teria que atender mais, né? Mas a gente evoluiu, né? Para você ter uma ideia, só a partir de 2003 que o PNAE começou a discriminar o tipo de alimento que teria que ser fornecido para as crianças. Então, por exemplo, em 2003, se estabeleceu que 70% do alimento teria que ser gêneros básicos, e tem uma definição de gêneros básicos. Já era uma porta de entrada para a agricultura familiar, né? E depois, em 2009, com a Lei 11.947, os 30%. Né? Então, assim, ele tem uma institucionalidade, ele tem um conselho, ele tem um CAI. Então, assim, vai reclamar com o bispo? Não, vai reclamar com o CAI. O CAI tem condição, por exemplo, de rejeitar as contas do prefeito. E o prefeito fica inelegível. Tem uma série de consequências aí, bastante... É um empoderamento que você dá para a população fantástico, né, que nenhum outro programa tem. Nenhum conselho pode controlar nada sobre isso, né? Então, de fato, ele tem a capacidade de se ampliar de uma forma muito rápida. Eu diria assim, respondendo ao Zilberstein, é um programa nacional, sim, e bem-sucedido, né? Porque, muito embora em 2009, a lei no final de 2009, em 2010, ainda nós não tivéssemos muitos municípios atendendo os 30%, agora, em 2014, é praticamente 100% dos municípios. Não os 30%, mas comprando da agricultura familiar, né? É um avanço impressionante, né? Em 5 anos, você fazer isso, né? Mesmo os prefeitos mais empedernidos lá que não queriam aceitar. Então, de fato, ele tem condição de pegar. A sociedade precisa reconhecer melhor o programa, né? Eu participei de uma ONG, por exemplo, que dava um prêmio. Ao gestor eficiente da merenda escolar, né? Então, a gente controlava aí todos os indicadores, inclusive a coisa do desenvolvimento local, rural, né? E premiava o prefeito. O prêmio era um troféu de plástico, né? Troféu de plástico que é entregue pelo Lula, né? Um troféu de plástico do Ziraldo. O Ziraldo tinha feito o troféu, né? Então, o cara chegava na cidade e era carregado em carro aberto, desfilava em carro aberto, porque era vamos dizer, a carta de apresentação do prefeito. É um prefeito que cuida da merenda escolar. Agora, a nossa população não tem valorizado como deveria. Quer dizer, isso é um trabalho que nós deveríamos fazer, né? Parece que, de fato, nós talvez possamos viver um retrocesso aí nesse ponto, né? Na medida em que vai cortando, né, o valor do repasse da merenda escolar foi reajustado em 2015, né, e depois não foi mais. Quer dizer, não sei se vai ser aí mais para frente, né? Então, pode ser que haja um retrocesso nisso, mas eu acho que é um programa que veio para valer e funciona, né? Com relação à legislação sanitária, só queria fazer um comentário. Eu tenho trabalhado aí nos últimos tempos com a coisa das perdas e desperdício, né? Então, a quantidade de perdas e desperdício que você tem por conta da legislação sanitária é uma coisa impressionante. Tem uma visão assim higienista, às vezes, né, da Anvisa, das autoridades, de que tem que colocar, por exemplo, rótulo em tudo, né? Ou tem que estabelecer data de validade. Mas, se vocês repararem bem, água mineral tem data de validade no Brasil. Eu não sabia que água mineral você tem, né, tem que consumir em 1 ano, 365 dias. Né? Então, em função desses problemas, o que se perde de alimento no Brasil é uma coisa impressionante, né? Ou se colhe e não consegue dar conta. Então, acaba se reproduzindo alguns padrões que a gente quer evitar, né? Em função dessa, vamos dizer, ideia higienista de que o produto tem que ser perfeito e tem que está na conformidade total com o que se imagina que é a legislação, né? Bom, eu vou ficando por aqui também, agradeço a presença de vocês e, para mim, foi uma satisfação muito grande falar com vocês. Como é seu nome? Desculpa. Armando, obrigada pela questão das cidades e soluções, né? Que traz essa... É difícil o exercício de síntese para as paixões, pelo menos para mim, não é? Então, trazer é uma questão que eu queria ter
colocado mais 15 minutos e algo que, para mim, bate forte o coração, mas é a questão de que agricultura urbana a gente está falando e que agricultura urbana queremos. São duas perguntas que tem sido muito interessante a produção de conhecimento em torno. Interessante desde o ponto de vista do trabalho da construção no âmbito das políticas públicas, e eu participei do grupo de trabalho da agricultura urbana dentro do Conceia de 2012, até um pouco pré-golpe, quando depois ninguém soube mais o que ia acontecer com a agricultura urbana, né? Porque, enfim, tinha uma simpatia do MDA de abrigar o tema quando o MDS se extinguiu, enfim, isso é uma outra discussão, mas durante esse período, a gente construiu os subsídios para uma política nacional de agricultura urbana e periurbana, está disponível. E quando chegou na parte da discussão sobre o direito à assessoria técnica, o trabalho com o pessoal da ATER, se falava muito, né, na questão de uma agricultura urbana agroecológica, não é? E essa que queremos, não é? E como que a gente trabalha isso junto com os agricultores que já há muito fazem agricultura urbana, que estão nessa linha da precariedade, né? Porque muitas vezes, ou na maioria, as experiências, quando a gente enxerga, é aquelas que conseguem ser, e aí um campo de resistência, não é um potencial, não é? Porque, enfim, a maioria é numa linha precária. E aí a coisa das cidades e soluções, né, que vai aparecendo e tal, tem sido interessante, porque daí um outro campo de discussão e de construção de conhecimento sobre tem vindo do próprio movimento, ou dos movimentos de agricultores, que tem, inclusive, dito, principalmente a partir do espaço das feiras, que tem sido um espaço político muito importante, de dizer, olha, essa não é a agricultura urbana que a gente está fazendo e que a gente quer. Tá? Então, é interessante porque vem com aquela carapuça do debate técnico, né? Como se a questão técnica, né, fosse, inclusive, trabalhar a história da escala e de outros debates que, a meu ver, até tem sido muito, às vezes, perverso na história da agricultura urbana, porque ninguém está falando que ela vai, né, alimentar toda a cidade sozinha, não é um essencialismo desse tipo, não é? Mas que entra num processo que também está em construção, que é isso, que agricultura urbana falamos, e quais são a maioria das experiências, e aí a história da pesquisa, as cartografias sociais, os mapeamentos, têm tido um papel político importantíssimo para demonstrar que a maioria das experiências existentes e que existem, né, não são essas, e como que essas se integram nesse conceito. Não é? E o outro campo é dos próprios agricultores, né, nesse âmbito, não é denunciado, mas explicado. Olha, a agricultura urbana que a gente faz e que a gente quer, ela não passa por esse tipo, por exemplo, de perspectiva técnica. Não é? Então, também abre essa discussão política do que é a técnica, de quais são as chamadas tecnologias, né, alternativas e sociais, e a própria discussão da história do empreendedorismo, né? Muitas experiências vêm muito mais com a discussão, por exemplo, busca-se pelo viés da economia solidária, né, de outro tipo de constituição desse debate. Também, né, de como que você trabalha a própria concepção de economia, não é, em torno disso. Então, eu diria, a partir que essas duas questões, né, que a agricultura urbana falamos e que a agricultura urbana queremos, ela passa por aí. E sobre a história da questão da legislação sanitária, eu não sou especialista, mas também tenho vivenciado, né, no ponto de vista desses enfrentamentos, essa perspectiva higienista do espaço. Né? Vi muitas experiências serem despejadas com esse discurso, está usando água do esgoto, vai contaminar ali a alface, aqui passa carro tem chumbo, né? Enfim, aí toda uma construção de conversa com essa perspectiva. No Enal, a gente convidou o pessoal da Anvisa e tal, o pessoal foi, enfim, foi um debate interessante. O outro campo tem a ver com a questão da própria criação de animais na cidade, tem sido um outro campo de explorar essa história, né? Não é que se encerra, mas eu digo no âmbito da questão da agricultura urbana, os campos que têm se dialogado. E com a tua questão, já vinculando do processamento e distribuição de alimentos, eu penso que tem sido muito interessante. Bem, muitas experiências já fazem isso, mas também esbarra com isso, né? E aí eu acho que, pegando aqui a experiência do Brasil e a própria rede Acovida, o diálogo com essas redes, né? Oi?
o box do SEASA em Floripa, né, tem sido interessante porque também tem tido um papel didático no diálogo entre experiências e entre campos, né, de experiência, digamos assim, para discutir isso. Por exemplo, o pessoal da agricultura urbana que está lá na feira, muitas vezes tratado como, né, um informal, ou que leva o seu doce que fez, e outras coisas, mas também experiências que estão conseguindo entrar por vencer isso a partir da discussão do próprio patrimônio agroalimentar. Um exemplo são os engenhos de farinha, a produção de farinha e a produção da mandioca dentro da cidade, né? Floripa é um outro exemplo disso. Então, são frentes de como elas se dialogam para tratar essas questões, né? E aqui é uma multiplicidade, eu acho, de conversas que pode ser didático de como que trata isso, né? Penso que é mais por aí. Legal, eu acho que dessa mesa, né, dos desafios, né, para essa questão do alimento saudável no campo da cidade para o século XXI, uma das coisas que dialoga bastante com o próprio tema é dizer que a gente precisa ir superando essa coisa de que produto é produzido no interior e comercializado na cidade, né? Não dividir tanto como universos que fazem coisas distintas, porém né, podem fazer coisas distintas, devem ser complementares, devem gerar sinergia entre si, mas também o rural é consumidor. Eu fico batendo muito nessa tecla, né? No âmbito da rede Ecovida, por exemplo, a gente reflete isso. Os agricultores não são só produtores, são consumidores também. Porque se nós estamos na Serra Gaúcha produzindo uva orgânica, não estamos produzindo arroz orgânico. Da onde vem o arroz que essas famílias consomem, né? Então, essa relação de intercâmbio, de circulação de produtos entre grupos, entre regiões, mesmo do agricultor, e, obviamente, do campo com a cidade, e entendendo a cidade também como um espaço de produção, como um espaço de processamento, de distribuição. Acho que tem questões também da gente rever esses nossos, não digo pensamentos, conceitos, né, de como a gente enxerga esses universos, é algo que precisamos, né, gradativamente ir aprofundando e entendendo, né? Agradecer a vocês que estiveram aí, né, ajudando nessa reflexão, nos questionamentos, né, e certamente vão continuar nas rodas de conversa aí hoje à noite, quem se encontrar, amanhã aqui de novo, enfim, durante os espaços que cada um frequenta e se encontra, né? Então, obrigado por estarem aqui conosco. E a organização do evento gostaria de, né, novamente agradecer ao Renato, ao Walter e à Juliana por estar aqui com essa predisposição de estar contribuindo, né, com a experiência que cada um tem no campo que atua. E para isso nós gostaríamos de entregar uma lembrança a cada um. E também gostaríamos de agradecer ao Alvir, que fez uma mediação incrível. Acho que nós somos muito felizes, na verdade, na escolha da composição da mesa, porque foi uma mesa muito bacana. E esperamos vocês todos amanhã às 9h. Muito obrigada pela presença de todos.